E para mim falar sobre esse tema aqui, eu preciso antes compartilhar com você um pouquinho da minha conversão, que se iniciou lá em meados de 2021. E eu quero compartilhar com você aqui também sobre a importância que um homem ou uma mulher de Deus tem em buscar experiências com Deus. É muito importante para que nós consigamos nos manter firmes na caminhada, além de vários outros pontos importantes, é que nós também venhamos a buscar experiências com Deus. É a total certeza, a total convicção da existência de Deus que vai fazer com que a gente realmente se manifeste, se mantenha firme no caminho ao longo da jornada, ao longo das dificuldades que vão aparecer. Então, quando você busca uma experiência com Deus, quando você entende que Deus ele está além de uma religião, quando você entende que Deus ele está além de um ambiente, né, digamos assim, construído pelas mãos de homens, quando você entende que Deus ele vai além da Bíblia, certo? Que ele ainda se revela, ele ainda se manifesta, ele ainda se deixa encontrar, assim como o rei Davi disse para o filho dele, né, Salomão, ou seja, ele falou, busque o Deus de seu pai e ele se deixará encontrar, mas se você não buscar, ele, né, negará você para sempre. Bem, então é muito importante, eu vou falar um pouquinho sobre a importância disso mais à frente, e vou falar também como que você vai buscar essas experiências com Deus, né, ou seja, a importância disso e também como que você vai buscar essas experiências com Deus. Das diversas formas que Deus se manifestou para mim ao longo dessa caminhada, né, as formas diferentes que ele se manifestou, é muito interessante isso, a gente entender, porque tem situações que você vai praticamente pedir uma resposta, e essa resposta ela vai acontecer de uma forma instantânea. Vai ter outras respostas que você vai pedir a Deus e que às vezes essa resposta ela vai levar muito tempo para vir e às vezes parece que ela nem vem. Eu falo por experiência própria. Mas basicamente a primeira manifestação que eu tive com Deus, a que foi mais impactante pelo menos, talvez não foi a primeira, mas é que eu me lembro, foi quando eu estava ainda em meados de 2000 ali de 2020 para 2021, começando o início, começando a minha techuvá, ou seja, o retorno para os caminhos do Eterno. E eu lembro que na época eu ainda tinha uma dúvida muito significativa sobre a questão do consumo da carne de porco. Quando você escuta algumas vertentes religiosas, eles falam que a carne de porco não é mais proibida, porque Cristo aboliu essa lei, e isso é falso, isso não é bíblico. Se você tentar buscar qualquer contexto bíblico, onde Cristo deixa claro, né, que a carne de porco foi um alimento que depois ele permitiu que fosse consumida, você compartilha aqui, inclusive, nos comentários, porque isso não é bíblico, tá bom? Existem duas passagens bíblicas que alguns religiosos vão se ancorar, que é a experiência que Pedro tem com um lençol que desce do céu e Deus fala para ele mata e come, e ele fala, Senhor, mas eu nunca comi alimento impuro. E aí tem religiosos que se ancoram nessa questão para falar que o alimento, qualquer alimento, a partir desse momento começou a se tornar puro e que a gente poderia consumir, mas na verdade ali era uma analogia que o Eterno estava dando para Pedro, experiência, né, através de uma analogia que na verdade em breve ele ia se assentar na mesa com Cornélio, que era um grego. E os judeus naquela época eles não se assentavam com os gregos, com os romanos, porque eles consideravam um povo, uma cultura impura, então eles não se assentavam na mesa, e quando você lê o próprio contexto do capítulo, isso da história, isso é revelado lá. Uma outra âncora também que existe, falando que Cristo aboliu isso, é quando os discípulos dele, né, os apóstolos, com fome, eles pegam um alimento, né, os milhos, e começam a comer. Né, pega das plantações do milho e começa a comer cru mesmo, sem lavar as mãos. E aí tinha alguns fariseus na época, alguns religiosos da época, e eles começam a questionar Cristo sobre comer o alimento sem a lavagem das mãos. Só que entenda que, para os fariseus, a lavagem das mãos não é algo como nós compreendemos, de você simplesmente, antes de almoçar, antes de tomar fazer a sua refeição da manhã, você ir no banheiro e lavar as mãos. Não funciona dessa forma. A lavagem das mãos era uma tradição que tinha entre os fariseus e que era uma lavagem excessiva das mãos. Eles lavavam as mãos e várias vezes antes de uma refeição, num ato de purificação, e isso era uma tradição da religião, não era algo de Deus. E aqui vem um ponto, né, abre aspas, muito importante quando você ouvir alguém falar algo, quando você começar a implementar algo que você acredita que é de Deus na sua vida, você ter certeza que realmente aquilo é do Eterno e que não é uma tradição, que não é digamos assim, um dogma religioso. Porque não faz sentido você tentar implementar na sua vida uma dedicação àquilo que não é de Deus, que é um dogma religioso, não faz sentido. Tá bom? Então é importante você investigar sobre isso, e isso tem até hoje muitos dogmas nas diversas religiões que não é de Deus, né? São coisas criadas através de homens, através das religiões, ok?
Então, são esses dois momentos bíblicos da história que eles tentam dizer que o porco em si é um alimento puro. Quando você pega, por exemplo, eu tenho aqui a história dos Hebreus, né, um livro, uma enciclopédia enorme com mais de 1000 páginas, contando todas as histórias dos Hebreus, uma boa parte das histórias dos Hebreus, né, desde ali praticamente de Moisés até a segunda queda, né, do Templo de Jerusalém. E você lê depois, por exemplo, os martírios dos Macabeus, você vai ver que muitos homens, mulheres e famílias morreram em muitos momentos da história simplesmente porque eles não comiam porco. Simplesmente porque eles não comiam porco, eles foram mortos. Então você acha que depois Cristo viria e aboliria algo que por muito tempo foi o martírio de muitas pessoas? Você acha que isso não seria uma injustiça? Né? Permitir que algo que antes foi um motivo de martírio depois se tornar algo comum? Não, negativo. Inclusive, eu estava meditando em Isaías, você mesmo pode fazer isso nos últimos 2 capítulos do livro de Isaías, você vai ver Deus se revelando e falando sobre a carne de porco. Ele compara a carne de porco a uma carne de rato, uma carne impura, tá bom? Então, enfim, eu não quero entrar muito nessa temática aqui da carne de porco, não era objetivo para esse vídeo, mas já entrando no assunto, e aí eu estava nessa dúvida sobre a carne de porco, se era um alimento que nós deveríamos ou não consumir, e eu lembro que na época eu tinha costela de porco na geladeira, e eu posso falar para você que carne de porco, para mim, pelo menos era a minha carne preferida. Costela de porco era a minha carne preferida, tá bom? E eu estava começando a acompanhar um irmão da fé, o irmão Felipe Cunha, inclusive ele tem um canal aqui no YouTube há muitos anos. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. É um homem muito usado por Deus e recomendo que, inclusive, você assista o canal dele. E eu lembro que eu estava começando a assistir as lives que o irmão Felipe fazia. Até então não tinha tido nenhum contato com ele, nenhuma conversa, nada. Ele não me conhecia. E eu lembro que o celular estava em cima da mesa, era por volta de umas 8 horas da noite, e eu estava em pé, encostado na porta da cozinha, e comecei a assistir a live do irmão. E aí eu me lembrei da carne de porco que eu tinha na geladeira. E eu falei exatamente dessa forma, com voz audível mesmo, eu pronunciei. Eu falei, Senhor, se até hoje esse alimento que está na minha geladeira ele é impuro para consumo, usa esse homem e fala comigo que eu nunca mais vou consumir alimento. Nesse mesmo instante, ele usou esse irmão estava iniciando a live com uma oração. Ele parou e falou assim: você que está iniciando na Teshuvá. Teshuvá em hebraico, se você não sabe, quer dizer retorno. Você está num mundo, numa vida de pecado, Deus abre os seus olhos e você retorna para os caminhos do eterno. Teshuvá, retorno. E ele falou assim: você que está iniciando a Teshuvá e está com carne de porco na geladeira, a carne de porco é impura, você não pode consumir, tá? E aí ele cessou isso aí, terminou a oração e continuou a live. Acho que aquele dia eu nem assisti essa live. E se tem uma coisa que eu me arrependo bastante, foi de não ter marcado, registrado essa live, ter salvo esse dia, porque essa foi uma experiência muito fantástica para mim. Porque eu pronunciei, eu não necessariamente eu estava em pé, eu não necessariamente orei, me ajoelhei, não. Eu simplesmente pronunciei em voz, como eu estou falando aqui com você. Eu falei, Senhor, se até hoje esse alimento que está na geladeira é impuro, usa esse homem e fala comigo que eu nunca mais vou consumir. E foi exatamente dessa forma que aconteceu. E bem, até hoje, e toda a minha vida, ao longo da minha vida, eu não vou consumir mais carne de porco, porque foi muito claro para mim. Então, lembra que eu falei agora há pouco que é muito importante você buscar experiências com Deus? Porque quando você busca experiências com Deus, você não só tem a convicção total de que Deus é real e que ele ainda se revela, e que você não precisa de um terceiro, de um líder religioso, para ele se revelar para você. Você mesmo pode, por conta própria, buscar Deus através da sua vida, através dos seus atos. Em algum momento Deus se revelar para você. Deus só não se revela para uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, uma vida de mundanismo, tá? Ainda assim ele pode se revelar para uma exortação, mas se você quer ter experiência com Deus, entre tudo é a obediência, é o andar com Deus. Perfeito? E olha só, não só foi fantástico isso para mim, porque ele me exortou acerca de algo, né, que estava errado na minha vida, mas ali, nesse momento, eu tive um impacto na minha fé muito grande, porque Deus ele se revelou e nessa experiência a revelação dele foi instantânea. Eu pedi para ele me revelar, usar o homem, aquele homem para falar comigo, né, aquele irmão da fé, ele usou instantaneamente, entende? Então, sinceramente, eu não imaginava jamais imaginava que eu teria uma experiência dessa com Deus. E eu tive, acho que essa experiência pelo menos mais uma ou duas vezes, exatamente dessa forma, de eu estar orando ou falando com Deus acerca de algo e ele me responder de forma instantânea. Não foi um sonho, não foi uma visão, não foi depois de um jejum, depois de uma longa oração, não. Foi basicamente dessa forma. Então essa foi basicamente a primeira experiência que eu tive com Deus, que foi uma revelação imediata, tá bom? A segunda vez que eu tive, a segunda forma que eu tive de experiência com o Eterno, ela foi diferente.
Eu tive algumas vezes essa experiência com Deus, que eu me lembro pelo menos umas 4 ou 5 vezes, tá bom? Ou mais, tá bom? Essa foi a forma que acho que até mais tive experiência com Deus. Na verdade, não foi a maior forma que eu tive, a que eu mais tive experiências não foi essa, mas essa também eu tive bastante experiências com Deus dessa forma, que foi uma voz que sai de dentro. E o que seria essa voz que sai de dentro? Não é uma voz que entra pelos seus ouvidos e você ouve pelos ouvidos. Ela é uma voz que ela vem de dentro para fora. Né? É fantástico isso, que é como se ela viesse do seu peito, do seu coração. Você escuta, mas você percebe que ela sai de dentro de você. E eu lembro que das 2 vezes que Deus, né, que eu teve mais experiência, mas eu vou pelo menos trazer 2 aqui para você, dessa forma que eu tive experiência com Deus. A primeira era ainda quando eu ainda tomava cerveja, não de forma contínua, era com bem, digamos assim, bem ocasional, eventualmente eu tomava cerveja, uma cerveja artesanal. E às vezes eu pegava uma cerveja aqui em casa, um copo, e saía bebendo aqui pelo quintal mesmo. Gostava de degustar uma cerveja artesanal, né, mais bem feita. E eu lembro que nesse dia, se eu não me engano, no final de semana, eu estava andando aqui pelo quintal do sítio, e eu tomando essa cerveja, e eu escutei uma voz falando exatamente dessa forma comigo. Você sabe se essa bebida foi oferecida? Foi exatamente isso que eu vi, uma voz bem suave, falando somente isso e não falou mais nada. Foi basicamente uma pergunta, um questionamento. Você sabe se essa bebida foi oferecida? Bem, nós sabemos que, se você não sabe, você vai começar a saber agora que bebidas, cosméticos, tudo que envolve, principalmente do ramo de bebidas, vinhos, cervejas, energéticos, cosméticos, batom, para não dizer todas as marcas, a maioria delas, elas são marcas que fazem oferecimento. Se você começar a fazer uma pesquisa, você vai ver que a maioria dos batons ele está associado ao nome de alguma entidade, entende? Então, assim, cigarro, charuto, e tudo isso, as áreas que existe muita, digamos assim, sacrifício a entidades, é a área da música. Inclusive vou trazer uma experiência depois sobre um cantor, né, inclusive, a área da música, a área da estética, da beleza, da moda, então precisa ter muito cuidado com isso. Foi exatamente dessa forma, né? Você sabe se essa bebida foi oferecida? Não falou que era pecado beber, e eu não vou entrar nesse tema aqui. Eu não bebo mais justamente porque eu não sei se uma suposta marca, por exemplo, que eu estava bebendo era a Patagônia, né, que inclusive quem comprou foi a Ambev. É, mas enfim, você não sabe se uma bebida ela é oferecida ou não, se um vinho ele é oferecido ou não. Tem algumas empresas, né, judaicas que vendem vinhos kosher, mas particularmente também não me interessa mais tanto beber vinho, e eu particularmente gostava mais de cerveja do que vinho. Enfim, então eu não bebo mais. E tudo bem, não é uma coisa que faz falta para mim, né? Mas basicamente essa foi a primeira vez que eu tive essa experiência dessa forma, com a voz saindo do peito, de dentro, né? Você sabe se essa bebida foi oferecida? Da outra vez, numa situação, inclusive uma ocasião muito parecida, eu tinha um cantor que eu ouvia, era um cantor de música country americana, de música country americana, não vou falar o nome dele aqui, muito famoso, canta muito, melodia fantástica, a voz do cara também, uma voz muito boa. E eu estava ouvindo o som desse cara aqui pelo sítio, eu acho que ele estava inclusive com fone, eu gostava muito do som dele, estava ouvindo o som, né, isso bem lá no comecinho da minha caminhada, e eu escutei a mesma voz, na mesma intensidade, falou exatamente isso, naquela sensação que eu falei, de dentro para fora. Falou assim: olha a tradução dessa música. Né? E aí eu peguei e fui olhar a tradução da música, né, com mais detalhes, né? E na tradução da música era bem claro que o cantor ele dizia assim, que ele tinha feito um pacto com o adversário, que ele se arrependia desse pacto, mas que ele não podia voltar atrás. A música basicamente se resumia a isso. Bem, e aí eu parei de ouvir esse cantor. E sinceramente hoje eu ouço muitas poucas músicas, até mesmo música gospel eu não ouço. Digamos assim, músicos que eu escuto é mais música clássica, piano, mas assim com muito detalhe, com muita cautela, até porque, como eu falei para você, entre as várias áreas, né, existentes, uma que o inimigo tem muita influência e tem muitas pessoas que fazem, muitos artistas, né, que fazem pacto, cantores, também na área da música, tá bom? Então, foi exatamente dessa forma. Você sabe se veja a tradução dessa música. Então, enfim. Então você precisa ter muito cuidado com o que você escuta, rock. Eu via rock and roll, né? Slayer, Pantera, Metallica, enfim, entende? Isso bem nas antigas. Depois eu passei a ouvir outras músicas também, mas não acho que você está ouvindo um sertanejo vai ser diferente. Não. Se essa música não é oferecida,
ela é uma música mundana, então não convém para um homem ou uma mulher de Deus continuar ouvindo essas músicas, tá bom? E eu também não acredito nessa ideia de sertanejo gospel, forró gospel, isso, cara, não funciona. O que é para Deus tem que ser puro, tem que ser santificado, até o estilo musical em si tem uma influência muito grande, tá bom? Mas aí fica a seu critério, essa é a minha opinião, e aí você vai ter uma conclusão sobre isso, tá bom? Então, basicamente, essas duas experiências, né? A primeira foi de forma instantânea, que Deus me respondeu. A segunda foi essa voz, por mais de uma vez, né? A voz que sai do peito, né? De dentro para fora. Teve uma outra que foi interessante também, que ela nem está aqui, né? Eu coloquei aqui as experiências, mas ela nem está aqui, mas eu lembrei, e essa foi recente, inclusive. Teve um dia que eu estava olhando uma casa no LX, numa cidade lá do Rio de Janeiro, uma casa bonita, de chácara, uma mansão, né? Eu falasse assim, uma coisa fantástica. Claro, totalmente fora do meu poder aquisitivo para adquirir uma casa daquela. Mas por algum motivo, minha esposa comentou de uma cidade do Rio de Janeiro, e eu falei que eu não gostava muito do Rio de Janeiro para ela, mas no final eu fui olhar, né, essa cidade, e eu olhei também, decidi olhar algumas chácaras lá nessa cidade. E é uma cidade turística do Rio de Janeiro, inclusive, apesar de ser no Rio, ela tem um clima que eu gosto bastante, né, que é Teresópolis, né, uma cidade mais montanhosa, mais frio, mais turística, ela tem uma característica mais do sul, assim, né, e eu gostei bastante dessa cidade. Mas aí eu estava olhando umas propriedades lá, e vi uma chácara que eu fiquei encantado, e eu lembro que, ao mesmo tempo que eu olhei aquela chácara, eu fiquei pensando, eu falei, mas como que você mora numa propriedade dessa? Eu pensei, tá? Eu não conversei com a minha esposa, eu não falei nada. Nesse dia foi um dia que eu estava refletindo sobre isso. E eu pensando comigo mesmo, eu falei assim, mas como que você mora numa propriedade como essa, que não é condomínio fechado, é uma propriedade, né, vamos dizer assim, de bairro, de vila, né, de, sei lá, de área rural, é uma propriedade que chama atenção. Como que você mora num lugar como esse, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Perigoso, né? Eu pensando. E esses pensamentos, eles ficaram comigo, não foi uma coisa que eu compartilhei com a minha esposa, nada. E eu tive uma experiência fantástica que nesse mesmo dia eu passei o dia pensando sobre segurança, pensando aqui também no sítio, animais peçonhentos, meus filhos, cobras, essas coisas. Minha cabeça ficou nesse dia fervilhando nessas coisas, pensando. Não falei nada com a minha esposa, não falei nada com ninguém, foi uma coisa que ficou somente comigo. E olha só, que interessante. À noite, quando eu fui orar com os irmãos da fé, né, que eu oro, que inclusive eu vou compartilhar o canal dele aqui, ele também tem um grupo lá no Telegram, onde ele também prega a palavra e faz orações por volta de umas 11, 11h30 da noite. Ele fica online, né, a partir desse horário. E olha que experiência fantástica. Naquele mesmo dia que eu estava com esses pensamentos, quando eu entrei no grupo, que o irmão começou a orar, em algum momento Deus se revela e ele fala assim, Daniel, Deus manda falar para você que quem traz a segurança é Ele. E olha só que fantástico isso aí. Era um dia que eu estava exatamente pensando nisso, nessa questão de segurança, daquela propriedade que eu falei para você que era um lugar lindo, mas que não era uma área de, digamos assim, de condomínio fechado, né? E ele falou exatamente dessa forma. Ele falou assim, Daniel, Deus manda te falar que quem traz a segurança é Ele. E bem, como é citado em um versículo, né? Se Deus não guarda uma cidade, em vão vigia o sentinela. Tá? E essa experiência ela foi fantástica porque foi uma coisa que ficou na minha cabeça, foram os meus pensamentos, as minhas reflexões, e simplesmente Deus sondou os meus pensamentos e me trouxe uma resposta. Fantástico, né? E essa foi uma experiência que eu tive. Uma quarta, então eu contei duas, né? Com essa eu contei três, e vou contar uma quarta forma que Deus se revelou para mim, algumas vezes também dessa forma, que foi através de um pensamento contínuo sobre algo. E muito interessante que teve uma vez que, algumas vezes, né? Mas nessa específica, teve uma vez que Deus pediu para mim, eu comecei a ouvir uma voz. E é diferente, não é aquela voz que sai de dentro, é uma voz na sua consciência falando assim: pega um valor e manda para Ciclano. Né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando, e aí passou um dia, eu não fiz isso, aí no segundo dia a mesma coisa, pega um valor, e o mesmo valor, né? Pega esse valor e manda para Ciclano. E aí eu não fiz isso aí também, fiquei com aquilo meditando. No terceiro dia, essa voz ela se intensificou. Esse pensamento ele se intensificou e ficava basicamente quase que repetindo, quase que toda hora, pega esse valor e manda para Ciclano, pega esse valor e manda para Ciclano. Aí eu lembro até que eu comentei com a minha esposa, eu falei, amor, Deus está pedindo para mim enviar um valor para, né, para uma pessoa, né, enfim. Eu não vou revelar o nome da pessoa aqui, mas enfim. E nesse momento, nessa época, inclusive, nós estávamos passando por uns apertos, sabe, assim, então não estava nada favorável. E era um valor significativo porque nós tínhamos, entende? Era um valor significativo. Não era, era praticamente metade do dinheiro que a gente tinha na nossa conta, né? Um pouquinho menos, só para você ter noção. E nós estávamos endividados, era uma época difícil. E eu falei, amor, tenho certeza que é Deus falando, porque já é o terceiro dia consecutivo e hoje se intensificou essa voz. E aí eu peguei, falei ao irmão, mandei mensagem pro irmão, falei, irmão, tô mandando esse dinheiro para você, Deus tá mandando te mandar, mandou, e ele falou que estava orando também com um propósito também que estava precisando, e mandei.
Esse mês que eu fiz isso, tá? Foi o melhor mês do meu, foi o melhor ano para mim, foi o mês daquele ano específico, foi o melhor mês para mim no meu trabalho. Foi o melhor mês, tá bom? Foi um mês que, inclusive, eu não ia conseguir pagar as contas daquele mês com o dinheiro que eu tinha, tá bom? Mesmo que eu não mandasse aquele dinheiro para o irmão, o valor que eu tinha total, eu não ia conseguir pagar as contas, e eu consegui pagar as contas, e foi uma provisão de Deus. Então, é basicamente assim, ele pediu para mim abençoar alguém, e através desse ato meu de abençoar alguém, ele me abençoou muitas vezes mais. Mas o contexto aqui não é ficar contando sobre a justiça social, sobre nada disso, eu não quero entrar nesse tema agora. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre isso, depois você comenta aqui na descrição sobre justiça social, dízimo, ofertas, comenta aqui que eu posso trazer um pouquinho aí, de experiência que eu tenho sobre isso contigo, tá bom? E foi exatamente dessa forma. Então, foi basicamente uma manifestação imediata, foi uma voz que sai do peito, uma voz que sai de dentro. Foi uma outra através dos meus pensamentos, eu somente pensando. É por isso que Deus fala que esquadrinha os corações, são dos pensamentos, tá bom? E essa foi uma experiência real que eu tive, e foi recente até, inclusive, isso. Tá? E essa outra foi através de um pensamento contínuo, né? Algo na minha cabeça de forma contínua falando. E essa experiência que eu tive não foi uma única vez. Eu tive outras vezes também, e não vou contar aqui, né? Que vai ficar muito longo esse vídeo, mas foi uma outra forma também que eu tive experiência. E basicamente teve uma outra vez também, uma outra forma que Deus se revelou para mim, que foi através de sonhos de terceiros. Teve uma vez que eu estava pedindo para Deus uma resposta acerca de algo que eu estava orando, e nessa oração que eu fiz, eu pedi para Deus assim, falei, se for a tua vontade, dá um sonho para minha esposa, trazendo essa resposta para mim através de um sonho. E nessa mesma noite que eu fiz essa oração, e não contei para minha esposa, né, foi uma coisa particular entre eu e o Eterno, e nessa mesma noite que eu fiz essa oração e pedi para que o Eterno, se fosse a vontade dele, ele me trouxesse uma resposta através de um sonho que ele viesse a dar à minha esposa, aconteceu. Nessa mesma noite ela teve esse sonho, né? E ela contou para mim, eu não contei nada, tá bom? Aí quando ela contou o sonho para mim, no outro dia pela manhã, e aí eu falei, amor, isso é uma resposta de Deus, porque ontem à noite eu orei pedindo uma resposta e que se fosse a vontade dele, ele te desse um sonho. E na verdade isso já aconteceu mais de uma vez, teve até recente. Essa que eu contei, ela já tem algum tempo que passou, acho que foi ano passado. Mas teve uma recente agora, inclusive esse ano, acho que esse mês, ou mês passado, que também foi bem parecida com isso. Eu pedi, não, foi esse mês, foi semana passada. Eu orei também, pedi a Deus uma resposta através de, se fosse a vontade dele, ele desse um sonho para minha esposa, e ele deu esse sonho para minha esposa, e eu falei para ela, isso aí foi uma resposta de Deus que eu tive. Né? Então essa também foi uma forma que eu tive aí de experiências com Deus, tá? Então foi através da manifestação imediata de Deus, foi uma voz que sai do peito, né? Foi através de como eu falei, né? Eu particularmente refletindo sobre algo e Deus me trouxe uma resposta. Foi através de uma voz contínua sobre a minha cabeça, né, falando em minha mente, né, no meu subconsciente. Foi através de sonhos de terceiros. E teve uma outra, que é a forma que eu mais tenho experiências, né, que é através da oração com os irmãos da fé, como eu falei aqui anteriormente, tá? Então, diversas vezes, né, não é todas as vezes que eu estou orando com os irmãos que isso acontece, mas inúmeras vezes que eu estava orando com os irmãos, Deus trouxe uma experiência, uma resposta para o irmão, ou simplesmente se manifestou para mim sem eu estar esperando algo específico, uma resposta, pedindo nada, e Deus se revelou para mim para trazer alguma palavra, alguma coisa, alguma mensagem, tá, de provisão, de providência, de intervenção, né? Enfim, e isso já aconteceu muitas vezes. Na verdade, já perdi a conta das vezes que o Eterno se revelou para mim através das orações com os irmãos da fé, tá? E tem coisas que Deus ele especifica que é para você a resposta, tem coisas que ele não especifica que é para você. O irmão fala, né? Ó, Deus está mandando falar para alguém, mas ele não revelou quem ele fala. Mas quando você está esperando algo, você sabe que é para você. Mas a maioria das vezes que Deus tem falado comigo tem sido, ó, Daniel, Deus manda te falar, ó, Daniel, Deus manda te falar. E são coisas, são experiências fantásticas. É muito importante quando você tiver, por exemplo, com alguma reflexão que você acha que é Deus falando com você, é muito importante você analisar o contexto daquilo que está sendo, digamos assim, de forma insistentemente na sua consciência. Por exemplo, Deus nunca vai falar para você fazer algo, né, para você agir de uma forma que vai contra os mandamentos dele, que vai contra os princípios dele. Por que eu estou falando isso? Porque você pode também, o inimigo, intervir na sua vida e ficar colocando palavras, colocando uma voz em seus pensamentos e você achando que é Deus e não é. Então, sempre quando você acreditar que é Deus falando, você olha o contexto daquilo. Aquilo é de acordo com a vontade de Deus?
né? Aquilo é realmente agradável ao Senhor, aquilo é a vontade de Deus, né? Entende? Muito importante você pensar dessa forma, você refletir, tá? Todas as vezes, graças a Deus, sempre foi Deus falando comigo. Se teve alguma experiência que foi o inimigo falando, eu também não dei ouvidos, né? Porque é coisa que quando você entende que não é de acordo com a vontade de Deus, não faz sentido você achar que é Deus falando com você. Perfeito? Bom, essas, acho que se não me falha nenhuma, digamos assim, né, se não me falha a memória, basicamente essas foram todas as formas diferentes, né, as diferentes formas que Deus se revelou para mim ao longo da minha caminhada com o Eterno nesses anos e ao longo da minha vida, que eu tenho fé que ele ainda vai continuar se revelando, tá bom? Então, voltando aqui ao tema, né, principal, é muito importante você buscar experiências com Deus. É muito importante você não pode ficar na caminhada com Deus 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos e você nunca ter tido uma experiência real com Deus. Não é algo que a pessoa fala e você pega aquilo no ar achando que é para você. Não, a experiência para mim que eu gosto, a verdadeira experiência para mim é Deus se revelar para mim. É Deus falar, Deus manda te falar, Deus manda te dizer. E quando você sabe que é algo que você está buscando também, que você está esperando também. É muito importante. Por quê? Porque é nos momentos de dificuldade que você vai viver na sua vida, que você vai lembrar da existência, da criação, do poder, né, da plenitude, da soberania do Criador. Tá? Então, busque por essas experiências. E, bem, como que você pode buscar por essas experiências? Como que você deve buscar por essas experiências? É através da oração, é através do jejum. Eu tive também experiências com jejum, que eu lembrei aqui também. Basicamente, eu jejuei por algo e aquilo aconteceu, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu posso deixar isso para um outro vídeo. Mas é através das orações, é através do jejum, e principalmente é através da vida com Deus, ou seja, da obediência, do caminhar com Deus. Isso é muito importante. Não adianta você estar com uma vida torta e querer que Deus fique se revelando para você, se manifestando para você, que não vai acontecer. Tem uma passagem, inclusive, se não me lembro, em Isaías agora, que fala que por causa dos nossos pecados, Deus se ocultou de nós, tá bom? Olha só, aqui em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, o rei Davi, um pouco antes da morte dele, ele falou para Salomão, né? E tu, meu filho Salomão, conhece o Elohim de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque Yahweh esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios. Vai ter algumas traduções que vai falar que ele penetra todos os pensamentos, tá bom? Lembra que eu falei da experiência que ele estava pensando sobre a segurança do lar, da casa, e Deus se revelou para mim naquele mesmo dia à noite? Olha só. Então, ele penetra todos os desígnios do pensamento, se o buscares. Ele deixará. Eu vou ler de novo, tá? Então, ó, tu, meu filho Salomão, conhece o Elohim de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque Yahweh esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se buscares, ele deixará se achar. Se buscar, ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, o conselho que eu dou para você é busque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, que ele se deixará encontrar, tá bom? Mas se você o rejeitar, ele também se rejeitará para sempre na sua vida. E bem, você não vai querer isso. Você não vai querer que Deus te rejeite, assim como, por exemplo, ele rejeitou o rei Saul. O rei Saul foi rejeitado, tá bom? E foi rejeitado não porque de forma injusta, mas foi rejeitado por causa dos pecados, por causa das falhas. E lembra-se que Deus vai ter misericórdia de uns mais e vai ter misericórdia de outros menos, isso é bíblico. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser, eu me compadeço de quem eu quiser. E a gente não precisa querer entender porquê, mas é muito importante que você venha buscar essa vida com Deus, venha buscar essas experiências, tá bom? Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí um comentário, tá bom? De alguma experiência que você possa ter vivido também com Deus e como que essa experiência aconteceu, que é interessante também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.